Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Ana Lúcia Ivatiuk, que é psicóloga com atuação na carreira aí voltada para a parte de obesidade metabólica. A Ana tem mestrado e doutorado pela PUC de Campinas e é membro da Comissão Multidisciplinar da Sociedade Brasileira de Bariátrica e Metabólica. Então, primeiramente, Ana, bem-vinda e obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada pelo convite para estar fazendo parte aqui com vocês desse projeto. Eu acho que é muito importante nós, profissionais que trabalhamos nessa área, poder orientar as pessoas de forma adequada, né? O que são os tratamentos possíveis que a gente tem dentro da parte psicológica. Lembrando que a obesidade ela é um problema complexo, né? E vai envolver uma equipe multiprofissional sempre para trabalhar com ela. Sem dúvidas. Então, Ana, a primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, praticamente qualquer pessoa obesa já tentou em algum momento da vida fazer alguma dieta, né? Na Uhum. maior parte das vezes, essas dietas vão levar a uma perda de peso inicial, que depois de algum tempo a pessoa acaba recuperando todo aquele peso perdido, né? Por que que essas dietas, na maioria das vezes, elas falham tanto? Bom, em primeiro lugar, a gente já vai começar por aí, né? Nós vamos trabalhar com o comportamento de comer, né? Com a parte do comportamento alimentar, sempre muito em conjunto com as nutricionistas, hoje com os nutrólogos. E aí, o que a gente tem aqui bem específico nesse caso? Muitas vezes as pessoas tiveram, como você mesmo trouxe, fizeram realmente uma dieta restritiva. E hoje, todos os estudos, todos os apanhados, tudo que a gente tem nessa área de comportamento alimentar como um todo, nos ensina que a gente retirar alimentos por um determinado tempo e radicalizar essa retirada, isso pode ter um efeito ao contrário do que a gente gostaria. Ou seja, né, explicando aqui numa linguagem mais na psicologia, toda vez que a gente retira algo, que a gente coloca um indivíduo em privação de algo, quando você reapresenta aquilo para um indivíduo, ele vai procurar por aquilo de forma mais intensa. Então, assim, acaba sendo com o alimento. Então, o correto seria as pessoas terem um equilíbrio alimentar, né? Então, nenhum alimento, a menos que a pessoa tenha uma intolerância, que ela tenha algum tipo de doença realmente, que ela não possa consumir um determinado alimento, ele não deve ser retirado. O que a gente precisa é aprender a viver com as quantidades e as necessidades alimentares, né? Então, com isso, como você trouxe, pessoas fazem retiradas, por um tempo elas se privam de um determinado alimento. Aí, de repente, elas são convidadas ou tem uma confraternização no trabalho, alguma coisa, e aquele alimento está lá sendo oferecido. Ela não consegue ter um controle sobre aquele alimento e, às vezes, ela pode tanto se tornar compulsiva quanto voltar a consumir aquele alimento de forma mais intensiva o tempo todo. Então, por isso que a gente acaba tendo os problemas de reganho de peso, de muitas vezes não ter sucesso. Então, por isso que o adequado seria a gente pensar numa reaprendizagem alimentar, né? Isso um ponto. Outro ponto, a gente vai entrar na qualidade dos alimentos que a gente tem. A maior parte de nós, pelo tempo corrido, pela vida louca que a gente prefere alimentos, muitas vezes que é o que a gente considera os ultraprocessados, os que não são preparados na hora, e que também tem esse efeito no organismo de não ter não ajudar a se desenvolver bem, né? Os efeitos dele são mais prejudiciais do que benéficos, vamos dizer assim, né? Certo, quer dizer, de fato a pessoa acaba mais assim, faz aquela coisa, o sacrifício, né, momentâneo, do que de fato uma mudança de estilo, uma mudança de Vida. hábitos, né?
Exatamente. E aí, por isso que ao longo do tempo, quem já vem, já tem um problema, porque a obesidade, ela é uma doença crônica, né? Então, aquelas pessoas que já têm a predisposição, que começou muito cedo, na infância, na adolescência, isso vai acompanhando nas outras fases da vida, se ela não fizer um acompanhamento, uma mudança adequada. Né? A gente vai por muitos caminhos aqui, né? Que a gente poderia fazer, até dividir e fazer várias conversas, porque aí a gente pega a criança, às vezes os pais fazem as crianças comer legumes, verduras, frutas, mas não comem junto com as crianças e no paralelo eles comem alimentos prontos, fast food. A criança vê isso, ela não se mantém o tempo todo naquela comida considerada a que seria melhor para todo mundo, né? E aí, então, a gente vai criando esse ciclo. Ótimo. E obviamente que como que as pessoas se referem à comida, né? Quando os pais falam que aquela comida é maravilhosa, que aquela é a melhor coisa do mundo, as crianças entendem, né? Mas você precisa daquela história, né? Não dar o modelo, mas fazer. Né? Exato, claro, claro. Então, é por isso que a gente fala, mais do que tudo, a refeição precisa ser em família, todo mundo junto e todo mundo comendo a mesma coisa, que aí sim você vai ter um hábito alimentar saudável, vamos dizer assim. Né? Não quer dizer que não pode ter o macarrão, pode ter o dia que é o dia do macarrão. Claro, claro. Mas para todo mundo. Ótimo. Bom, quando a gente fala em obesidade, a gente está falando em ganho de peso, né? A gente está falando num consumo calórico acima do gasto calórico. Né? Quando a gente fala em consumo calórico, a gente tem que considerar a qualidade dos alimentos, que é um pouco isso que a gente discutiu, mas também a quantidade. Né? E quando a gente pensa em comer, obviamente que estou num aspecto nutricional que é muito mais amplo do que isso, né? Mas uma das coisas que faz as pessoas comerem é a fome. Né? A fome, no fundo, é uma percepção, é uma sensação que a pessoa tem. Né? Então, não é uma coisa que nem um tanque de gasolina que, olha, quando chega no nível, dá sensação de fome. Né? Ali. As pessoas obesas, elas sentem fome da mesma forma que as pessoas não obesas? Sim. A grande questão que nós temos aqui é falando assim, a maior parte das pessoas obesas, quando a gente vai avaliar e tudo mais, que a gente percebe, elas têm uma história com a alimentação, aonde elas não desenvolveram essa percepção que você comentou da quantidade do alimento. Por quê? Porque muitas vezes elas comeram por ansiedade, elas comeram por estar com pressa, qualquer coisa, não prestando atenção. Hoje em dia, que a gente sempre está uma tecnologia nos telefones, né, nos smartphones, nos tablets, sempre consumindo algum conteúdo, a gente não presta atenção no que a gente come. E veja, a gente tem uma grande parcela da população que não faz um horário de alimentação regular, ou seja, não se alimenta todo dia na mesma hora, não tem um espaço para sentar, comer, às vezes senta lá na mesa de trabalho, principalmente isso aconteceu muito pós-pandemia, né? Com a pandemia, que as pessoas misturaram o ambiente de trabalho com casa, com tudo isso, elas deixaram de ter essa identificação, aonde elas comem, aonde elas trabalham. E aí, isso tudo vai se deixando de perceber. E aí, o que vai acontecendo? A gente come mais e se mexe menos, de uma forma geral. Isso é comportamento, né? Se mexe menos por quê? Às vezes a gente não pega uma escada, é só elevador. Às vezes, para ir buscar o pão na padaria, que é na quadra de trás, a gente pega o carro, não vai caminhando, e sempre com a desculpa, eu vou mais rápido, é perigoso, não tem como ir a pé, né? Então, a gente vai criando mecanismos, e o que vai acontecendo? Com o passar do tempo, a gente fica, assim, mais sedentário,
e consumindo mais, e vai perdendo isso. A gente tem pessoas também não obesas que também não identificam isso da fome, da saciedade, tá? Só que eles têm um metabolismo que funciona diferente e que não leva para o problema da obesidade. Isso muita gente já deve ter ouvido. Nossa, fulano come um tanto e olha aí, a famosa expressão é magro de ruim, né? É uma expressão popular que fala. Então, por quê? Porque o metabolismo dela é diferente. Mas a Quando a maior gente vai parte... falar do ponto de vista médico, até, quer dizer, de fato, o metabolismo gastroenergético é diferente. Então, é aquela questão de que a obesidade está associada a fatores ambientais e fatores genéticos, né? Agora, a genéticos. genética a gente não vai mudar. Então, se a pessoa é obesa e tem aquela genética, ela vai ter que ter mais cuidado do que outros com Ela vai questões... precisar fazer mais esforço para ir até na padaria, no Exato, para... mercado, caminhar mais. Ela vai, né, como eu disse, veja, nenhum alimento é proibido, mas ela vai ter que entender, e aí que eu falo que é a nutricionista que vai ajudar e não a gente, qual a hora que ela pode comer determinado alimento e quanto ela pode comer daquele alimento, e que exercício ela vai precisar fazer depois na sequência, que daí isso vai ser com o educador físico, que vai ajudar. Aí é uma outra parte que até vou chegar nisso ainda. Tá. Então, a gente tem todos esses aspectos que a gente tem que articular, mas assim, uma coisa que eu venho estudando muito nos últimos anos e percebendo, que não é só o paciente obeso que não identifica a saciedade, sabe? O obeso, ele deixa de identificar mais, tipo, porque daí ele vai comendo mais, né? E ele acaba desenvolvendo essa necessidade para manter aquela estrutura. Então, ele tem menos essa percepção. E aí a gente sabe, porque hoje a gente já tem estudos na área de neuropsicologia da obesidade. Então, estudos nessa área vêm demonstrando que quanto mais você vai se alimentando, não prestando atenção, o teu cérebro também vai deixando de mandar mensagem. Você já está cheio, você não precisa mais. Você vai perdendo toda essa conexão. E aí, depois, por isso que a gente fala, tem que fazer o treino ao contrário. Ótimo. E aí até uma questão que a gente fala da velocidade de alimentação, é uma parte toda nutricional, aí não tanto da psicologia, que se você come muito rápido, você vai encher, até você perceber isso, você já comeu muito mais do que precisava, né? Exatamente. Ainda nessa questão da fome, precisa passar fome para emagrecer? Não. Não. Não precisa. Você precisa ficar atento com o auxílio da nutricionista, que nunca é a gente que vai interferir Claro, no não. cardápio, tudo isso, mas você precisa mudar os hábitos, né? Então, assim, é claro que quando você está num processo de emagrecimento, é muito provável que você vai ter redução de consumo de vários alimentos, né? Redução de quantidade, a mudança na qualidade. Então, de repente, um alimento que você preparava de um jeito, você vai aprender com a nutricionista a preparar de outro jeito, que ele vai te fazer melhor, né? Então, assim, tem essas mudanças, mas não é passar fome. Tanto que é muito comum, né? A primeira coisa que eu ouço quando eu vou avaliar um paciente é assim: olha só, eu nem comia direito e estava assim, tô desse tamanho. Agora a nutricionista quer que eu faça pelo menos 5 refeições por dia? Que tamanho que eu vou ficar? Então as pessoas pensam isso, que é preciso passar fome. E aí quando você trabalha que é essa mudança de hábito, essa mudança, esse reequilíbrio, de repente se sentava e comia lá todos os alimentos, a fruta, tudo junto. E aí ela separa, põe a fruta num determinado horário do dia, modifica, não é sempre a mesma fruta, tem que ter essas alterações e tudo. A pessoa, no final das contas, fazendo 5, né, para o paciente bariátrico ali no período inicial, que vai ser pelo menos 7 refeições, inclusive ele emagrece. Ótimo. Existe a fome emocional? O que seria isso?
Existe. Ela é quando você não presta atenção no que você está comendo. Então, vamos supor assim, hoje, né? Fiquei um pouco ansiosa para chegar aqui, porque eu estava no trânsito e tudo mais, né? Mas vamos supor que a gente estivesse indo para um jantar. O que acontece? A pessoa chega lá, vai ser servida. Ela chega mais agitada, ela chega mais, pegou trânsito, atrasada, estavam esperando só ela. Ela não se concentra para aquilo que ela vai fazer e ela está ainda muito sob controle das emoções, pensando outras coisas e não presta atenção. A pipoca é um exemplo clássico disso. Por quê? Veja, se a gente fizer em casa um pacotão daquele de pipoca do cinema e ficar olhando para ela ali, você não come todo aquele pacote. Mas no cinema, que você está no escuro, você está envolto com a emoção, seja um filme de ação, um romance, uma comédia, o filme que você gosta. Você come toda aquela quantidade de pipoca e ainda pensa assim, nossa, acabou. Ótimo, Entende? claro, sem dúvidas. Então, a emoção, ela te leva para esse lugar de não prestar atenção o quanto você está comendo. Eu gosto de dar esse exemplo da pipoca porque já fiz esse exercício com alguns clientes, inclusive. Faça a pipoca em casa, sente na mesa, com o mesmo tanto de pipoca que você compraria no cinema, olhando para ela, iluminação, não está no escuro, não está assistindo nada. Ninguém come, ninguém passa da metade. Ótimo. Bom, e se a gente for levar para outra situação de casa, muitas vezes é até uma situação parecida, né? Que seriam a utilização, muitas vezes até mais por criança, mais por adultos também, por estar comendo e ao mesmo tempo acompanhando muito os aparelhos eletrônicos, né? Então, redes sociais e WhatsApp Com e televisão, né? O clássico, a TV ligada na sala. televisão ligada, mas, ou seja, se você não está prestando atenção na comida, você não percebe a fome, não percebe a saciedade. Uhum, exatamente. E veja, e aí a gente volta lá, porque eu te falei também da neuropsicologia, tanto da obesidade, das áreas da alimentação no cérebro que são ativadas, né? A gente não percebe os sinais que ele dá pra gente, de tipo, chega, você já está saciado. E aí o que tem? A área do prazer, ela é muito próxima com da saciedade. Então, se você teve um dia frustrante, o teu trabalho não foi legal, você não conseguiu resolver as coisas que você precisava resolver, o clássico que aparece na TV, né, nos filmes, nas novelas, brigou com alguém, a história do pote de sorvete. Se a gente for ver o que é o sorvete, gordura pura, né? E o que as pessoas fazem nessa hora? Então, assim, você vai ensinando o teu corpo. Quando você estiver triste, em vez de você gritar, colocar para fora, chorar, falar o que você está sentindo, o que você vai lá e faz? Né? O que a gente chama, come as suas emoções. Ótimo. Bom, e quando a gente está falando assim em termos de obesidade, os principais alimentos que vamos dizer que são muito ligados à obesidade seria o açúcar, né, doces de modo geral e massas, né, talvez seja primeiro pelo alto valor calórico e depois porque eles não dão saciedade ou faz com que a pessoa volte a ter fome muito rápido. Né? Isso. Levando isso que você está falando sempre em consideração, todos esses se eles forem ultraprocessados, ou seja, aqueles que você já pega prontinho. Ó, sim, sim, sem dúvidas. Aí é aquela discussão mais nutricional, né, da alimentação. O Uhum. problema é que, assim, muitas vezes as pessoas nem estão com fome, né, mas, pô, não conseguem largar o doce, né, quer dizer, são pessoas que falam, "Ah, olha, pô, que sofrem até quase com uma abstinência sem o doce, né, então fica a ansiedade, fala, pô, preciso colocar um açúcar na boca. Por que é tão difícil essas pessoas diminuírem o consumo de... Porque é muito fácil você falar que tem que tirar o doce, tem que tirar essas coisas e focar em alimentos de melhor qualidade, né? Por que é tão difícil isso?
porque é uma mudança de comportamento, né? E aí que eu te digo, por isso que a gente não vai trabalhar sozinho. Nessa hora não vai ser só a nutricionista, mas nessa hora a gente vai precisar muito do educador físico, dela encontrar atividades prazerosas. Então, veja, se você está lá trabalhando e precisa terminar algo e não está conseguindo, não seria melhor você sair da frente do computador ou do que você está fazendo, levantar, dar uma volta, tomar uma água, respirar, prestar atenção em você? Talvez você esteja cansado, né? Mas não, o que as pessoas fazem? Normalmente a gavetinha que tem do lado, né? Que eu brinco, a gavetinha da alegria, né? Você abre lá e você encontra justamente como você colocou, açúcares. Então, assim, é uma falsa sensação de que você vai resolver e na sequência você vai terminar aquilo que você precisa. Porque não? O excesso de açúcar às vezes te deixa mais desatento, te faz não conseguir raciocinar, né? Então, o efeito é o contrário do que você está buscando, na verdade, né? Mas as pessoas, por que é difícil? Você não vai só retirar, você tem que colocar bons hábitos. Então, se a pessoa ela tem bons hábitos, hábitos bons de sono, de atividade, ela tem atividades de prazer. Se a gente for ver, a maior parte das pessoas com obesidade que chega para mim, quando eu pergunto assim, o que você faz que você gosta? Aí vem assim, como assim? Qualquer coisa. Você lê, você conversa com amigos, você brinca com seus filhos. Normalmente, os pacientes que já chegam para mim nesse grau de obesidade, eles não estão conseguindo brincar com as crianças mesmo, por questões aí físicas, de conseguir dar conta. Mas veja, antes disso, aí você tem que fazer todo esse resgate com a pessoa, né? Então, não é que a pessoa ela tem que só fazer exercício físico para emagrecer. Não, mas ela precisa ter prazer. Ela precisa ter atividades que sejam prazerosas no dia a dia dela, né? Não pode ser só o trabalho, as obrigações. Primeiro que o que eu comento assim, né? As pessoas têm um pânico da palavra rotina, porque elas associam rotina a uma coisa chata. Mas na tua rotina, qual é o teu momento de lazer? Porque dentro da tua rotina, pode ter o teu momento de lazer. O meu, por exemplo, é montar quebra-cabeça. Adoro. Faço isso. Então, às vezes, eu vou ensinando para as pessoas por esse lado, sabe? Descobrir algo que elas gostem de fazer e que dê prazer para elas. Ótimo. Bom, a gente falou bastante da parte de alimentação, né? Ainda na parte de alimentação, só para finalizar, a obesidade a gente pensa muito na questão da compulsão alimentar, né? E algumas pessoas entendem compulsão alimentar como qualquer pessoa que come bastante, né? O que é de fato a compulsão alimentar e quando que ela assim, a maioria das pessoas obesas tem compulsão alimentar? Então, assim, olha só, acho que esse é um ponto bem importante e uma dúvida que permeia a maior parte da sociedade, né? Assim, falando de uma forma geral, né? Não até tanto no lado aqui os profissionais de saúde. A gente tem bastante clareza que não, mas o senso comum pensa isso, né? Que todo indivíduo compulsivo, ele vai ser obeso. Isso não é verdadeiro. Então, nós temos uma série de pessoas que têm compulsão alimentar, porque o quê? A compulsão alimentar é você não conseguir manter o controle de um alimento, né? E você consumi-lo excessivamente, mais de uma vez por semana. Você tem episódios. Esses episódios, eles não são medidos assim, você tem que ficar 1 hora comendo aquilo. Mas você come um excesso para o teu biotipo físico, certo? Até que, por várias vezes. Então, assim, até que você acabe com aquele alimento. Então, vamos pensar que é o que todo mundo vai
Tá todo mundo pensando no chocolate. Só que tem gente que é compulsiva com arroz, por exemplo. Tem uma panela de arroz e tem que comer ela inteira, né? Na sequência, ele pode ter um movimento de purgação, que é o quê? Tentar expelir aquele alimento ou não. Ele só sente a culpa, o remorso, e isso vai ficando recorrente. Os intervalos de tempo, eles vão ficando cada vez menores, tá? E a gente tem pessoas que têm o biotipo considerado magros e que são compulsivos, que eles não têm controle diante de um determinado alimento. Eles não conseguem parar enquanto eles não veem o fim. Alguns saem de casa para adquirir aquele alimento, né? Normalmente não faz isso na frente das pessoas, essa é uma situação. Muitas vezes é no meio da noite, é escondido de todo mundo em casa. Então, isso é um comportamento compulsivo. E tem outros critérios também que a gente vai acompanhar dependendo de cada caso, certo? Aí, a gente tem indivíduos obesos que também são compulsivos, né? Então, a compulsão alimentar, ela não acontece somente com o indivíduo obeso, mas uma boa parte dos indivíduos obesos, eles têm esses episódios compulsivos e sem a purgação. Então, isso que vai identificando, Tá. né? Voltando àquele exemplo do doce, que eu acho que talvez seja um dos principais aí para isso, né? Uhum. De fato, você vê pessoas que não conseguem parar, né? Quer dizer, até o chocolate ou bis, né? Que ele fala que é o mais um, você tem que comer, enquanto não acaba a caixa, você vai comer, né? Isso é uma compulsão alimentar ou não necessariamente? Não, não. É isso que eu falo, veja, tem determinados alimentos que da forma como eles são organizados, eles ficam ali. Acabou aquela caixa, você consegue ficar bem e não ficar pensando em bis e não precisar ir atrás de outro bis, você não é compulsivo. Outra coisa, está chegando no final de ano, né? Tem as festas. Festas de Natal, festa de Páscoa, normalmente são festas que estão associadas às questões alimentares, correto? Sim. As pessoas se reúnem para também partilhar alimentos, tudo isso. Nessas datas específicas, é um pouco natural que todos nós tenhamos uma ingesta maior de vários alimentos. E isso não vai ser considerado compulsão. Legal. Tem que ter a frequência, a regularidade. Por isso que a gente fala assim, tem que ficar atento a várias outras coisas que só o clínico ele vai saber analisar. Vamos lá, se a gente pegar mais um exemplo, a pessoa pode ir numa churrascaria e sair de lá entupida e não querer parar. Só que se ela não faz isso todo dia, não fica buscando aquilo o tempo todo, não é uma forma de, não é compulsão, né? E às vezes as pessoas, inclusive, se programam, concorda? Às Sim. vezes um grupo de profissionais que trabalham no mesmo lugar, uma vez por mês, a cada 6 meses, eles fazem isso, de ir para um determinado lugar, né? Assim como a saída social, às vezes, aquilo que tem o famoso sextou, né? Que as pessoas vão, às vezes consomem bebidas alcoólicas e tal, não quer dizer que é alcoolista. Porque naquele dia ele bebeu um pouco mais, até ficou alcoolizado. Você tem que ter a regularidade e você não consegue fazer outras coisas. Agora é diferente assim. Se eu chegar aqui e te disser, toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, eu preciso ir na churrascaria e me empanturrar. Já acendeu mais um sinal de alerta. Daí a gente vai para a investigação dos outros sintomas. Ótimo. Tá? Bom, saindo um pouco da parte alimentar, né? Então, a obesidade tem uma forte relação, obviamente, com a alimentação, né? Mas cada vez mais a gente vai avaliando outros aspectos que também estão envolvidos com a obesidade.
A gente já falou um pouco da atividade física, né? E aí tem toda uma orientação de qual é a atividade, como fazer atividade física pensando na obesidade. Tá? Isso. Agora, qualquer pessoa obesa entende que ela precisa fazer atividade física. Da mesma forma como a maioria dessas pessoas já passaram em algum momento por dietas que não deram certo, a maioria já tentou se inscrever em academia, começar a fazer caminhada, começar alguma prática regular de atividade física, que funciona muito bem durante um curto espaço de tempo e depois para. Né? Uhum. Por que é tão difícil adotar essa prática regular de atividade física na pessoa obesa? Veja, eu vou comentar essa história aqui dando um exemplo de uma cliente que eu tenho e eu tenho autorização dela, porque assim, é um caso que eu considero de sucesso que a gente tem e é assim que ela chegou para mim. Ela chegou para mim com um grau de obesidade significativa e quando nós nos conhecemos, ela já tinha feito na época, hoje ela é uma paciente de cirurgia bariátrica, uma paciente bariátrica, mas lá atrás, primeiro, quando ela chegou, ela tinha tentado o procedimento do balão intragástrico. O balão mesmo, não essa questão que hoje até tem por aí do balão imaginário, que há uma série de indagações sobre isso, mas é a utilização do balão intragástrico. E ela chegou para mim, ela já tinha feito o procedimento, estava com o balão, e o médico que fez colocou, olha, você tem que fazer o acompanhamento psicológico, senão você não vai conseguir, vai ser muito difícil. E deu uma série de profissionais, ela acabou vindo comigo. E ela chega no primeiro dia e fala assim para mim, eu tô aqui, eu vou fazer todo o acompanhamento, porque ele me disse, senão eu não vou conseguir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu odeio atividade física. Eu acho toda atividade física muito chata. E se for pra gente ficar conversando sobre isso, eu não vou vir aqui. E aí, ela deu, né? Como a gente brinca, trazendo para uma linguagem psicológica, ela deu as regras dela. Eu a acolhi, falei que eu entendia, e assim, tá, mas me conta um pouco por quê. E aí, claro que a gente vai entender. O indivíduo obeso, ele vai para a academia, ele é rechaçado, né? O que é um ambiente de academia? Normalmente, você vai lá e você vê pessoas que estão com o físico muito melhor que o seu, fazendo os exercícios todos perfeitinho, né? Muitas vezes acontece a gordofobia. Então, assim, entre os próprios praticantes do espaço exercício físico, como dos próprios instrutores, que deveriam ser aqueles que deveriam, na verdade, acolher, ajudar, enfim, eles acabam se interessando por aqueles que têm mais facilidade e já estão com o shape, vamos dizer assim, mais adequado para a atividade física, né? E aí a gente foi muito por essa conversa. Ela trouxe, falou muita coisa, falou assim, olha, tudo bem, concordo com você, nessas condições eu também não me sentiria nem um pouco à vontade. Mas a gente vai aqui precisar encontrar alguma coisa que faça sentido para você. Alguma atividade física. Você precisa se mexer mais. Até para você aumentar seu gasto calórico. Isso faz parte do processo, né? Não sou eu que vou te dizer o quê, porque, mais uma vez, você veja como o trabalho do psicólogo, na verdade, ele fica, a gente precisa conversar sobre tudo isso, motivar, incentivar, mas a gente tem que tomar um cuidado gigante, porque senão eu entro na área do educador físico, do fisioterapeuta, eu entro na área do nutricionista, e eu não posso fazer nada disso. Só que eu sou aquela pessoa que vai entender quais são as dificuldades que ele tem para fazer tudo aquilo. E a gente foi em sessões, conversando e fazendo as outras avaliações, as outras intervenções e tudo mais, tal. E aí ela começou. Ela foi experimentar fazer uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, até que ela encontrou um instrutor. E como assim, ela não mora num condomínio clube que tem academia, mas eles têm um espaço em cima no prédio, que é o salão de festas, onde dá para fazer atividade física, tá?
E aí ela encontrou um instrutor que se propôs a ir até lá fazer exercício com ela. E a pessoa conversou comigo, então a gente, veja, parceria. Coloquei todas as dúvidas, as incertezas que ela tinha, tudo isso. Então a pessoa também não chegou querendo dizer assim, ó, você vai fazer 20 disso, 30 daquilo, você tem que... E ficou parado lá esperando. Ele fazia junto com ela. E quando ela dizia, não consigo, não gosto, tá. Aonde eu quero chegar com isso? Não vou contar todo o trabalho que a gente teve. Um tempo depois, ela já não estava mais com o balão, tá? Ela chega para mim falando assim, eu tenho que te contar uma coisa, a gente viu muito nesse dia. Eu falei assim, o que foi? Você não vai acreditar o que eu fiz. Bom, se você não me contar, eu não vou mesmo. Eu estou em Curitiba, aqui a gente tem muito a canaleta do ônibus, né? Onde passa o ônibus que a gente chama aqui, o biarticulado, em outros lugares chama de BRT, enfim. E as pessoas costumam fazer muita atividade física nesse lugar, porque os ônibus passam, mas não é toda hora. Então é um espaço bom de caminhada, normalmente são, né, vias longas. Ela vem assim, eu estava entediada ontem, precisava esperar o fulano chegar em casa, eu resolvi sair para caminhar. Eu caminhei, lembra que eu te falei? Porque nesse dia, no primeiro dia, ela me falou assim, e principalmente caminhada. Que não me vem com essa que eu vou fazer caminhada ou não vou com nada. Então foi uma coisa que surgiu dela, porque depois, fazendo atividade física, ela foi tendo vontade de experimentar outras coisas. Hoje ela anda de bicicleta, enfim, ela depois que chegou ao ponto que ela tinha um problema metabólico, que o balão não funcionou, não foi porque ela não teve adesão, então ela tinha uma questão metabólica, por isso ela precisou da bariátrica, entende? Mas ela anda de bicicleta nos finais de semana, ela faz atividade física 2 vezes por semana e faz pilates 3 vezes. E a dela, ela não consegue ficar sem. Ótimo. São casos que a gente vê com alguma frequência até no consultório, mas que estão longe de ser a maioria das pessoas. Eu estou falando que esse caso eu acompanho há 7 anos. Sim. Então, para a gente entender que, assim, não é uma coisa de meses, de semanas, que isso eu acho que, às vezes, se vende muito essa ideia por aí, né? A coisa rápida, que mudar um hábito é rápido. O que a gente acaba vendo muito, eu trabalho muito com a parte de medicina esportiva, né? Mas essa ideia de que precisa perder peso, então vamos sair correndo para perder peso tudo que for possível. E aí começa a entrar numa rotina de... Primeiro que aumenta o risco de lesões, de outra coisa, porque muda de uma rotina de um dia para o outro, assim, de uma forma muito intensa. Come de um jeito totalmente restritivo e, assim, fica uma vida sem prazer. Depois que passa aquele momento da atividade física, volta até, de certa forma, com uma atitude compulsiva. Não que seja a compulsão alimentar, mas uma atitude compulsiva, né? Exato. E aí, a primeira oportunidade que tiver vai parar, né? Então, não tem jeito. É aquela questão de ter a paciência, né? Porque a perda de peso, a ganho de peso pode ser mais rápido, mas a perda de peso precisa ter o tempo dela, né? Não é... Sim. Bom, então já falamos de alimentação, atividade física. Um outro ponto que as pessoas associam menos com a obesidade, mas que tem uma relação muito forte, é hábito de sono, né? Por que o sono interfere tanto na obesidade? Olha só, na verdade, né, se a gente for pensar, anoiteceu, biologicamente falando, né, o nosso corpo ele foi preparado, anoiteceu, ficou escuro, a gente deve dormir. E agora nós vamos falar em dormir, sono, eu também vou ter vontade de bocejar. Para mim é automático. E o que a gente faz? A gente acende a casa inteira, liga a TV, pega o celular, aumenta a claridade de tudo. Então, a gente superestimula o nosso cérebro.
E a gente está cada vez mais jogando isso para mais tarde, né? Então, se antes a gente tinha as sociedades que 7, 8 horas da noite eles dormiam, hoje a gente dorme para lá de meia-noite e acorda às 5. Então, a gente está cada vez mais encurtando o nosso período de sono. Isso vai ter efeito no nosso metabolismo, no nosso funcionamento como um todo do corpo, né? A gente não ativa determinados hormônios da forma adequada. Então, eu vou brincando que eu gosto muito, como você percebe, das metáforas, né? Então, assim, a gente tem o nosso corpo como se fosse um automóvel. Ele está programado para funcionar de um jeito. Só que daí eu vou lá e eu não coloco o combustível da melhor qualidade, eu vou pondo mais barato, eu vou pondo pouco, às vezes eu não coloco outro. E aí, né, por que eu estou dizendo coloco outro? Porque às vezes eu como demais uma comida pesada, que o meu, perto da hora de me deitar, dormir, que o meu organismo ele vai precisar primeiro fazer a digestão, então ele não vai me colocar no sono para dormir, para descansar, e tudo isso vai afetando. Aí veja, se eu como um alimento hipercalórico perto da hora de dormir, o que vai acontecer? A chance de tudo isso se transformar em gordura, que a obesidade, né, um acúmulo de células adiposas, eu não vou gastar essa energia. É diferente se eu como lá de manhã, na hora do almoço, depois eu vou me movimentar, eu vou trabalhar. Não necessariamente eu vou para a academia, mas eu vou ter um gasto calórico daquilo tudo. Então, a gente vai prejudicando o funcionamento como um todo. E o sono, ele depende desse pilar. Alimentação, atividade física, a higiene do sono, né? Que a higiene do sono é isso que eu estou falando. A gente deveria, à noite, claro, nós precisamos da iluminação, é uma realidade, a gente trabalha, nós estamos aqui conversando, né? Tem luz, então hoje a gente já sabe que a qualidade da luz, ela interfere isso, mas daqui a pouco, poxa, eu quero ir dormir às 10. Então lá pelas 9, eu começo a reduzir a quantidade de iluminação, o que eu vou assistir. De repente a gente não, tá tudo bem, tudo escuro, mas deita lá, liga a TV, né? E aí coloca um filme de ação, os Missão Impossível da vida, assim, nada contra, adoro esse filme, adoro, que fique bem claro, mas é muita agitação. Então a gente superestimula o nosso cérebro de volta. E pensando na obesidade, isso vai fazer com que você comece a comer. Porque às vezes você vai assistir, nossa, fiquei com fome. Mas não necessariamente, sabia? Não só comer mais. Porque você dormir mal, você não ativa a grelina, você não ativa outros hormônios que eles vão fazer esse equilíbrio também na fome. Ótimo. E aí, então, o que acontece? Você vai fazendo uma vez, outra vez. Eu ouvi de um especialista do sono, recentemente, que me deixou bastante preocupado, né? Que ele falou assim, a gente vai durante a semana tirando, e a gente fala assim, chega na sexta ou no sábado, não, vou repor o sono. E aí ele falou que a gente não repõe. A gente pode até dormir a mais, mas o que a gente perdeu de horas de sono, aquilo não recupera. Sem dúvidas. Então, por isso que eu digo, é mudança de hábito. É fácil? Não, não é. Não é. Eu não estou dizendo que é simples. A vontade que a gente tem, às vezes, quando a gente deita, né? De ler um livro, de ver um filme, um seriado, às vezes é o tempo que a gente tem, mas o quanto a gente vai precisando rever esses valores. Ótimo. E aí, quando a gente fala até num sono não reparador, num sono, uma falta de um sono insuficiente, né? Aí no dia seguinte. Exato. Isso vai levar também a um outro problema que você está vendo nos últimos que eu queria colocar aqui para você, que está muito associado com a obesidade, que é o estresse, né? Então, a pessoa que dorme mal, ela fica mal-humorada durante o dia, fica estressada, e isso vai influenciar na alimentação dela, né?
Mas de que forma que o estresse vai contribuir para a obesidade? Porque você não vai prestar atenção no que você está comendo, no que você está bebendo. Normalmente você vai estressado consumir menos água também. Você vai tudo reduzindo, tudo. E aí, quando você senta para comer, você faz escolhas que não são tão saudáveis. E você passa a acreditar que é aquilo que vai te acalmar, que é aquilo que vai te trazer bem-estar, que aí a gente vai para o que a gente chama as comidas de conforto, né? E essas comidas de conforto, na verdade, muitas vezes elas são calóricas, elas são gordurosas, e aí, assim, e elas agitam a gente. Então, assim, elas não reduzem o estresse. É um efeito só, é uma casquinha, né? Você tem a sensação na hora que você está comendo. A hora que acaba, você fica, nossa, tô cheia, tô estufada, essa comida não me caiu bem. E daí você sente culpa, aí você fica mais estressado. Então, assim, quebrar o ciclo do estresse, volta à atividade prazerosa, precisa aparecer, e não a comida. Ótimo. Bom, a ideia até aqui, Ana, era levantar um pouco esses vários aspectos, né? Que a alimentação, atividade física, sono, estresse, que são todas, vamos dizer, aspectos que a gente chama de estilo de vida, né? Então, até tem ganhado cada vez mais força na medicina, uma especialização que é a medicina de estilo de vida, né? Uhum. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, na verdade, é, me parece, eu queria que você me falasse sobre isso, mas que é muito difícil, por exemplo, você fazer essas mudanças de hábitos alimentares que a gente discutiu, se você estiver estressado, sedentário e dormindo mal, né? Uhum. Você, as mudanças alimentares elas vão ser muito mais efetivas se você estiver praticando atividade física, se você estiver feliz, se você estiver com um bom relacionamento familiar, com menos estresse, ou seja, se estiver com hábitos de vida mais saudáveis. Da mesma forma, atividade física, quer dizer, se você quiser só colocar a atividade física como uma atividade sem mudar toda a rotina que você tem em volta, também não tende a não funcionar, né? Quer dizer, só, Não olha, adianta só o exercício. eu vou me sacrificar por meia hora, né, para isso, bom, não vai funcionar, né? É. Então, acho que todos esses aspectos me parecem muito ligados à psicologia, né? Então, a psicologia vai ajudar a gerenciar estresse, vai ajudar a gerenciar a fome, vai ajudar a gerenciar a atividade física no sentido de gerar prazer naquela atividade, ajudar a gerenciar hábitos, né? E muitas vezes ajudar a organizar até a vida da pessoa, né? Porque ela tem que entender que precisa mudar coisas, não é, enfim, às vezes é os propósitos dela, enfim, toda uma série de coisas, né, na obesidade. E aí a gente parte para um outro assunto que até acho que eu vou só introduzir isso aqui, mas a gente vai discutir isso num outro vídeo, que são os tratamentos da obesidade, né? Uhum. E atualmente a gente vai tá muito indo atrás aí de o Ozempic, a cirurgia bariátrica, como se fossem medidas fáceis de perder peso, né? Uhum. Vamos dizer, usar o Ozempic, não mudar a sua rotina, achar que tudo bem, o Ozempic vai fazer com que você coma menos, né? Porque vai dar uma saciedade. E nem para Mas, todo mundo, né? vamos dizer, fazer isso daí sem mudar a sua rotina, É o mesmo efeito lá do começo da sua primeira pergunta. Enquanto você está em dieta, na restrição funciona, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que já usaram com sucesso, porque justamente usaram fazendo todo o acompanhamento, tanto comigo quanto com a nutrição, e mudando os hábitos, aproveitando ali o momento para a mudança. E daí entendendo as necessidades do corpo e tal, e quando pararam, estavam preparados para parar e para realmente daí continuar nos hábitos que iniciaram, né? Mas a gente tem uma parte também que não faz efeito a medicação.
que além de todo o prejuízo, porque ela traz um prejuízo, né? Então, algumas pessoas perdem os alimentos perdem o sabor, não, assim, né? Ela fica sem muito parecido até com o que a gente vivenciou durante o Covid, de perder o paladar ali, então fica insonso os alimentos, a pessoa fica mais cansada, inclusive, interfere em outras coisas e não funciona, né? Então, assim, é um químico, é algo para ajudar, volta, a gente precisa mudar o comportamento. Mesma coisa a cirurgia, né? Tanto que, assim, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar nessa área lá em 2010 é isso. A cirurgia, ela é no estômago, no intestino, dependendo da técnica, que isso depende do cirurgião, a gente não tem interferência nenhuma, né? O que é melhor para aquele caso. Mas o que a gente precisa trabalhar para essa cirurgia funcionar é o mental, é a cabeça, é reorganizar os comportamentos, mudar os hábitos. Ótimo. E uma coisa curiosa que a gente fala, bom, a cirurgia você precisa de um laudo psicológico para poder fazer a cirurgia, né? Quando a gente fala em medicamento, não sei se talvez não precisasse alguma coisa parecida, deveria talvez, né? Porque agora parece que é a primeira alternativa, a primeira linha de tratamento da obesidade se tornou o Ozempic, né? Então, talvez se você tivesse de fato toda essa avaliação e mudança prévia, você tivesse muito mais sucesso com os medicamentos, né? Se a gente for ver, a gente tem toda uma legislação, sabe? Tanto a nível de Ministério da Saúde, quanto a nível das agências reguladoras de saúde, tá? Quanto às sociedades científicas nacionais e internacionais, e que eles, inclusive, propõem, né? Por isso que a gente fala, são diretrizes, onde eles colocam que as pessoas, para chegar a ter a indicação para cirurgia bariátrica ou para fazer um tratamento de obesidade, eles precisam passar pelos tratamentos anteriores. Então, quando você me pergunta lá atrás, e isso você vai até, se você não já conversou ou não com as nutricionistas, muitas pessoas fizeram dietas sozinhas. Exato. Fulano tinha uma dieta, eu peguei. Não era de repente para você. O teu organismo não é daquele jeito. Você não tem essa história de hábitos alimentares. Então, sim, mas ela pega um papelzinho da gaveta, mas ela calcula as quantidades e os alimentos de acordo com o seu biotipo, com o seu comportamento. Então, o que acontece? As pessoas, em geral, elas chegam, às vezes, já lá no fim. Elas vão primeiro no cirurgião ou elas vão primeiro no endócrino. E aí, infelizmente, eu digo infelizmente, porque a gente tem colegas em todas as áreas que fazem o caminho contrário. Olha, você já conversou com a nutricionista, com a psicóloga, endócrino, vamos pedir os exames, mas vamos mudar hábitos e comportamentos. Mas hoje, a gente infelizmente também tem a realidade que muitos profissionais de saúde, eles vão já para o fim, né? Não, já vou te encaminhar para você fazer a cirurgia, ou já está aqui, já sai com a prescrição do Ozempic sem fazer nenhum tipo de exame para, inclusive, ver se aquela pessoa, ela pode utilizar. Sem dúvidas, né? Assim, e veja, eu quero que você entenda, e depois até se você quiser cortar essa parte, fica tranquilo. Na psicologia também existe isso. Que aí é o problema que nós temos na parte da avaliação psicológica. Nós temos diretrizes que falam como devem ser a avaliação na área de saúde mental, o acompanhamento de no mínimo 1 ano desse indivíduo em psicoterapia, tal, para daí você fazer a avaliação. O que acontece? Nós temos colegas que vendem simplesmente a tal da cartinha para conseguir fazer a cirurgia. Então,
Vamos dizer, sem dúvidas, o vending pode ser mais direto ou indireto, né? Quer dizer, pode ser uma coisa, olha, Mas vamos dizer, é aquela uma pessoa consulta. que cobra um valor X na consulta, que interessa para ele, e as pessoas vão porque sabem que é uma Isso. pessoa que vai. A gente fala muito isso na parte de medicina do esporte. A gente sabe que tem muita coisa errada sendo feita e quem quer fazer coisa errada vai achar o caminho para fazer isso, né? Então acho que a gente Exatamente. tem que orientar isso daí. Obviamente que a pessoa que está olhando, que queira pular todas as etapas, ela sabe que vai achar, mas a obrigação que a gente tem é de tentar mostrar que isso provavelmente não vai dar certo, ou pode dar certo num primeiro momento, né? Então, embora a gente tenha diretrizes e que mostrem o que a gente precise fazer, nem todo mundo trabalha da mesma forma. Então, é isso que eu estou dizendo. Infelizmente, quando eu falo da outro lado, eu só queria que você entendesse que tem na minha área também. Que não é só, não tenho nada contra a prescrição direta, mas eu acho que esse caminho de mostrar assim, você precisa ver, fechar tudo isso, vamos fazer uma varredura, fazer os exames clínicos de sangue para ver se como está o teu metabolismo como um todo. Né? Às vezes não existe isso. E assim como aqui, quando eu digo, é isso, eu te vejo uma vez e te digo, olha, realmente faça ou não faça, enfim, e não é assim que funciona, né? Eu costumo dizer assim, a gente não consegue, na primeira sessão, a gente mal consegue criar o vínculo. Vê se a gente confiou naquele psicólogo para chamar de nosso. Ótimo. Uma discussão que eu vi uma vez que eu achei bem interessante, né, essa questão de dietas para perda de peso, né? Porque muitas vezes as pessoas procuram qual que é a dieta, melhor dieta para perder peso, qual que perde mais peso, e começa a vir com dietas malucas, restritivas. Aí a gente está falando de dieta cetogênica, dieta low isso, high, sei lá o quê. Não vou entrar aqui nos nomes todos que tem de cada dieta. E obviamente que elas podem funcionar porque você está trocando uma dieta muito ruim para uma dieta que é menos ruim, né? Mas a gente É, sabe que no médio e longo prazo isso o que funciona é ter uma dieta equilibrada, né? isso, eu acho E que a gente pode comentar de um tipo de alimentação, e que aqui a gente chama de dieta, mas veja, chamar a tal da dieta mediterrânea. Quem mora lá na região mediterrânea tem aqueles hábitos alimentares porque tem principalmente aqueles tipos de alimentos. Então, eles comem, eles vivem bem e eles têm lá, né? Você trazer aquilo para cá e dizer que isso vai funcionar para emagrecimento, às vezes é inclusive você colocar no lugar errado, porque é uma prática, inclusive, cultural, né? E aqui não, porque aqui de repente nem aquele alimento vai ser acessível, ele vai chegar para você em boa qualidade e ele realmente vai te ajudar. o engraçado é que eu estava começando a falar isso justamente para falar da dieta mediterrânea, que era o que você Desculpa, foi falar. a ideia, e veja, não sou contra, e é um hábito alimentar, e se você ver, são alimentos muito bons, mas que são produzidos lá naquela região. Exato, mas o que eu queria chegar, quer dizer, é que muitas vezes você importa a dieta mediterrânea, que é muito boa, mas você não importa os hábitos mediterrâneos, né? Quer dizer, o estilo de vida mediterrâneo. E aí a E dieta eles têm tem um um efeito outro que muda, né? horário, uma outra forma de ver a vida, de trabalhar, lá tem outro ritmo profissional e que não é o daqui, ou não é daquele local onde aquela pessoa está inserida. Ótimo. Ana, acho que era um pouco essa a discussão, foi uma discussão bem ampla em relação à obesidade, aspectos psicológicos, e mais do que isso para chamar a atenção da importância da psicologia nesse processo de emagrecimento, porque muitas vezes as pessoas pensam, a primeira coisa sempre o nutricionista, eventualmente atividade física, mas sem muita orientação, e depois disso, cirurgia e coisa do tipo, né? Então, um tratamento multidisciplinar, é um tratamento que tem outros profissionais, e talvez a psicologia seja
um dos pontos centrais até do que acontece, que as pessoas perdem peso e ganham peso, né? Está muito associado a isso. Acham que às vezes eles vêm para uma conversa com a gente e vão conseguir a cartinha, entende? Por quê? Porque nas diretrizes, e é isso que eu estou falando, nos documentos que regulamentam a prática da cirurgia bariátrica, lá está previsto que a pessoa tenha uma avaliação na área de saúde mental. E veja, a avaliação na área de saúde mental não é como, de repente, você ir lá, você faz um exame de sangue, né? Você tira 15, 18, 20, sei lá, quantos tubinhos forem necessários, mas uma única vez, e aí aquilo é feito com os reagentes e sai, está alterado, não está alterado. Então, ela é mais complexa. Tem muitos fatores para a gente olhar, para a gente avaliar, instrumentos diferentes. Eu trabalho com a abordagem cognitivo-comportamental, né? Que tem um olhar, que tem uma forma, que utiliza testes padronizados. A gente tem outros colegas que são de outras abordagens, que vão ter outros recursos para fazer essa mesma avaliação que eu faço, entendeu? Então, a gente tem diferentes caminhos para chegar na mesma resposta, mas a gente precisa que isso seja feito. Então, assim, eu acho que hoje, já com o passar do tempo, e algumas pessoas já chamam assim, né, de psicologia bariátrica, embora esse termo não exista, tecnicamente falando, enquanto uma especialidade, tudo isso, mas eu acho que a gente caminha para esse lugar, que a gente vem construindo um trabalho de respeito não só aqui, como no mundo, né? E a gente vem mostrando evidências de que as pessoas que fazem esse acompanhamento, realmente elas ganham. Elas conseguem viver, porque a obesidade é uma doença. Mesmo você sendo bariátrico, você vai precisar continuar com acompanhamento com a sua equipe multi, inclusive para você, às vezes não vai ser assim tão frequente. Tem tempos que você vai precisar mais do psicólogo, às vezes mais do nutricionista, outra hora mais do educador físico, às vezes num determinado período vai ser o endócrino para ver como estão todos os parâmetros, né? Ou cirurgião, enfim. Mas você vai precisar para você continuar vivendo bem. Ótimo. Ana, queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões aqui, que foi muito bom. Obrigada.